Tudo bom, pessoal? Primeiro vídeo que eu gravo com a plaquinha na mão. Eu quero começar já agradecendo a vocês. Recebi essa plaquinha hoje, 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bom, eu não quero gravar vídeo especificamente contando, porque eu já comentei isso num outro vídeo, mas a plaquinha chegou hoje e eu quero agradecer imensamente vocês de novo. Eu não gosto de colocar a plaquinha atrás, ficar ostentando isso, porque eu não me considero youtuber, mas, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento muito legal pelo trabalho que a gente vem fazendo aí há mais de 10 anos dentro do YouTube, mais de 23 anos na minha área de atuação, tentando aprender cada dia mais. Então, muito obrigado a vocês, a cada um que está aqui inscrito, a cada um que acompanha meu trabalho há muito tempo, e as pessoas que realmente estão do nosso lado aí, muito obrigado mesmo, tá? Vamos lá, quero gravar um vídeo hoje para vocês, para trazer aqui um pouco de informação que eu acho que vai ser bacana, e eu tenho uma surpresa para vocês. Eu acredito que daqui uma semana e meia, eu vou trazer aqui no canal uma entrevista com uma das pessoas que é um dos maiores especialistas nessa questão de crime organizado no Brasil, é uma das pessoas que mais estuda crime organizado no Brasil. Ele mesmo já entrevistou diversas autoridades, promotores, já entrevistou um monte de gente. Tem uma pesquisa gigantesca nessa área e eu quero trazer ele aqui para conversar com vocês, para a gente fazer uma entrevista com ele que eu acho que vai ser muito legal. E depois a gente vai fazer uma outra pesquisa que nós estamos desenvolvendo juntos aqui nos Estados Unidos para trazer para vocês, talvez até sirva para o governo americano aí, porque nós estamos fazendo uma pesquisa muito séria, muito profunda em cima das organizações terroristas, perdão, das organizações criminosas, não são terroristas na minha opinião e na opinião da lei também não são, das organizações criminosas brasileiras que estão entrando nos Estados Unidos com uma força muito grande. Isso chega, sem dúvida nenhuma, a preocupar todo mundo, tá? Mas esse vídeo aqui é pra gente fazer só aquela primeira análise desses outros vídeos que eu vou trazer aqui para vocês com este amigo meu que é um grande especialista e vocês conhecem ele, mas eu quero deixar para surpresa. Vamos lá. O que aconteceu? Os Estados Unidos vêm fazendo uma pressão muito grande no Brasil para caracterizar algumas organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas. Eu já fiz um vídeo também, posso deixar aqui na descrição o link do vídeo para vocês assistirem, explicando a diferença entre uma e outra e por que eu entendo que é organização criminosa e não terrorista, de acordo com o que diz a lei, tá? Se eventualmente quiserem caracterizar como organização terrorista, eu acho que podem simplesmente fazer a inclusão das listas ali das sanções de organização terrorista para organização criminosa, faz essa alteração na lei, eu tenho certeza absoluta que o Congresso inteiro vai aprovar, faz isso aí, faz essa alteração e aí tem a denominação correta, sem precisar ficar, não é, talvez seja, não é, para mim. Eu acho que tem que fazer a punição do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês e eu quero que vocês comecem a entender como as coisas funcionam. Primeiro, em 2005, eu fiz uma lista lá e uma lista aqui, então eu vou ler nos dois lados aqui, tá? Em 2005, os Estados Unidos caracterizou alguns países como países que são grandes potenciais produtores ou exportadores de narcotraficantes, né, de droga que os narcotraficantes se utilizam desses países como rota ou como produção. E nesses países temos Bahama, Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela. Não aparece o Brasil, ok? Apesar de nós termos visto diversas vezes o governo americano pressionando o Brasil com relação a isso, inclusive pedindo a abertura de investigação no Brasil por não conseguir controlar a produção e exportação de drogas, ok? Não aparece na lista. E na Ásia eles colocaram Afeganistão, Burma, que é Mianmar na verdade, China, Índia, Laos e Paquistão, ok? Aí se vocês forem olhar a lista dos países sancionados com tarifas extras, com uma série de outras penalizações extra, nós temos e tivemos tarifas maiores aplicadas ao Brasil e não tivemos tarifas aplicadas a alguns desses países aqui.
tá? E isso demonstra uma divergência muito mais política do que uma divergência no sentido de controle de drogas. Até porque a China é um dos maiores produtores do mundo de alguns tipos de substâncias que são usadas aqui nos Estados Unidos e que simplesmente China, tá? Então, vamos lá. E aí eu fiz uma lista aqui para vocês dos 10 maiores produtores do mundo para vocês entenderem. E aí a gente vai chegar no final e vai discutir sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro, cocaína. E isso daqui está com base no relatório mundial sobre drogas da ONU, tá? O UNODC 2024/2025. Esse é o documento que eu usei para fazer essa fundamentação. Vamos lá. Primeiro, Colômbia, produção de cocaína. Colômbia, número 1. Peru, número 2. Bolívia, número 3. São os 3 maiores, são os principais fornecedores do mundo de cocaína ou pasta base de coca, tá? De opiáceos, que seriam heroína e ópio. Mianmar é o maior produtor mundial, disparado. Afeganistão é o segundo, era o líder absoluto, né, até Mianmar passar, mas Mianmar conseguiu arrebentar aí, olha que mérito bacana. México, que é o principal produtor de heroína nas Américas. Laos, que faz parte ali do Sudeste Asiático, que, né, o chamado Triângulo Dourado, que é um grande produtor também de opiáceos. E nós temos essas drogas muito consumidas nos Estados Unidos, certo? O mercado de cocaína nos Estados Unidos, ele caiu, ele não cresceu, ele foi substituído por outras drogas muito mais potentes, né? Nós temos aqui, quem nunca ouviu falar, tem um vídeo muito bacana, se eu não me engano, da National Geographic, uma coisa assim que fala sobre o Trunk, que é uma droga que está sendo usada agora principalmente ali em Filadélfia, que tem feito horrores. Eu tive na Filadélfia 2 vezes no ano passado, tive uma vez nesse ano. Cada vez que eu vou ali é uma coisa absurda. Quando você passa ali você passa na avenida, né, principalmente ali na avenida tem um viaduto, onde você passa ali na região onde ficam a Cracolândia deles, você vê literalmente zumbis, né? Eu lembro quando eu passava ali na região do centro de São Paulo, onde você via ali o pessoal da Cracolândia ali de São Paulo, você via, eles estavam loucos, estavam chapados, eles estavam doidões. É diferente, é muito diferente, tá? Quando você vê, eu não sei como tá hoje, não faz décadas que eu não ando ali naquela região ali da General Osório, ali no centro de São Paulo. Eu ia ali comprar peça para moto, que era onde virou ali a questão da Cracolândia, com o tempo foi virando. Mas o que eu vi ali era bem diferente, né? Bem diferente do que eu vi na Filadélfia. Drogas sintéticas, que esse aqui é o grande problema, né? Que é o fentanil, metafetamina e outras, né? Mas sem comparação, o maior produtor no mundo disso é a China. E olha que curioso, a China é um dos menores consumidores do mundo dessas drogas que elas produzem. Ou seja, eles produzem especificamente para viciar o resto do mundo, né? Não eles próprios. O México, né, que é dominado pelos cartéis que tem diversos laboratórios, principalmente ali na região do sul do México. Países baixos da Europa, né, Holanda, Bélgica, são os principais centros de produção de droga sintética, como o MDMA, êxtase e etc. na Europa. A Síria, que virou um narco-estado, sem dúvida nenhuma, e ele faz ali uma produção gigantesca de Captagon, que é uma espécie de anfetamina, né, que é distribuída principalmente ali para a questão da Europa, não chega a vir isso aqui para os Estados Unidos. E aí a gente começa a perceber que existe um impacto gigantesco na economia desses países, e isso é o que eu acho que o governo americano deveria se preocupar, né? Que é principalmente, se você bater na economia desses países, é onde você faz o governo se mexer, é onde você faz o governo sentir que a base eleitoral dele vai deixar de apoiá-lo porque eles estão sentindo sanções. Eu acho que essas sanções deveriam ser colocadas nesses países. Mas vamos lá. Primeiro deles, né, o país que, aqui eu coloquei os 10 que mais se beneficiam de um narcoestado ou de uma venda, de uma movimentação financeira que impacta o bolso das pessoas no dia a dia e do governo nesses países, né? Então o primeiro deles, sem dúvida, é a Colômbia com a cocaína.
Segundo deles, que mais se beneficia é Mianmar, com ópio, heroína e drogas sintéticas. O terceiro é o México, com fentanil, metafetamina e heroína. O quarto é o Peru, produção de cocaína. O quinto é o Afeganistão, com ópio, heroína e metanfetamina. O sexto é a Bolívia, produção de cocaína. Sétimo é a Síria, Captagon. O oitavo é a China. Olha que curioso, a China é o oitavo. Principal fornecedor de percussores químicos, ou seja, a China ela não só fabrica, mas ela também fabrica a matéria-prima para a geração de outras drogas que são misturadas nestes países. Tá? O nono, Países Baixos, da Europa, drogas sintéticas, MDMA, etc. E o décimo é o Laos. Ou seja, o Brasil não é considerado um grande produtor de drogas ilícitas, como cocaína ou ópio, mas é classificado internacionalmente como um dos maiores entrepostos, ou seja, é um ponto de trânsito. E nós temos aí diversas questões que são questionadas aí. A primeira delas é o Porto de Santos. Amo a cidade de Santos, tenho escritório na cidade de Santos. Sou uma das pessoas que mais defende o crescimento e a solidificação do comércio em Santos, mas a gente começa a perceber que o crime organizado está tomando conta dos portos em Santos. A gente percebe e a gente vê diversas ações muito bem feitas das polícias, e eu falo de todas elas, que tem feito apreensões ali na região do Porto de Santos, inclusive com mergulhadores, com ilhas ali, que é muito difícil você fazer esse monitoramento, mas ilhas que são verdadeiros, como aquelas cavernas dos piratas, né? Em vez de esconder o ouro, eles estão escondendo droga, o navio passa, eles vão, colocam ali, escondem nos navios, nos cascos dos navios, a droga que vai para a Europa, ou que eventualmente vem para os Estados Unidos, ou que vai para algum outro país, e isso tem sim se tornado um grande problema. Ou seja, o problema do Brasil, primeiro deles, é político. Segundo deles, é o Brasil ser um trânsito, e pela costa do Brasil, pelo tamanho do Brasil, pelo número de portos que existe no Brasil, pelo número, infelizmente, pelo número baixo de agentes, principalmente da Polícia Federal, que deveria fazer esse controle, eles não conseguem, porque olha o tamanho das fronteiras do Brasil, né? Então a gente precisa entender que a responsabilidade nossa, brasileiros, do governo brasileiro, não está atrelada, apesar de eu achar que é injusto o fato de se colocar diversas punições para o Brasil, tarifas no Brasil, ou pressionar o Brasil por diversas questões não, nós precisamos classificar como crime organizado, como crime, como organização terrorista, ou o que for. Isso, na verdade, é história para boi dormir, porque o que vai impactar de verdade é fazer, sim, uma ação pontual de controle a essa droga que entra no Brasil e que é transferida, porque o Brasil é irrisório na produção de droga com relação a esses países. Tá? Eu acho que também deveriam ser colocadas outras medidas de pressão muito forte, inclusive com sanções, embargos e tudo mais, a esses 10 países aqui que eu citei para vocês. Por quê? Enquanto esses traficantes controlarem a questão financeira do povo e do governo e impactarem na economia do país de forma tão significativa, eu não acho que nós vamos ter aí qualquer tipo de reação que os governos eventualmente tenham, e muito menos nós vamos ter governantes ou políticos com coragem de enfrentar esse tipo de coisa. E a gente sabe que o Brasil é um deles que não vai enfrentar por diversas razões, cada um sabe a sua. Né? Então, eu queria trazer esses fatos aqui para vocês, porque muitas pessoas pensam que o grande ponto da pressão política no Brasil, ela vem porque o Brasil é um produtor ou um grande exportador, quando na verdade o Brasil é um terreno de passagem. E a gente sabe que quando entra no Brasil, nós temos aí várias facções, né? Principalmente no Nordeste, hoje nós temos mais de 30, se eu não me engano, mas nós temos duas grandes e principais no Brasil, que são aquelas que realmente já se solidificaram ali, que é o PCC e o CV. E quando a gente tem esses dois grandes players aí, se você não tem uma intervenção do Estado, e se você não tem um controle do Estado para que as coisas aconteçam, a gente permite que eles cresçam, a gente permite que eles se desenvolvam. E hoje, como eu já disse em um outro vídeo para vocês, eu vou trazer nessa entrevista que eu vou fazer, vocês vão ver que hoje a atividade principal desses dois grandes players não é droga. Tá? Eles vivem aí de 15% a 30%, um com 15% e o outro com 30%. O resto são atividades paralelas
financiadas com a droga, muitas vezes com dinheiro lavado, e que são atividades que aparentemente são lícitas, né? A gente começa a ver aí, inclusive, alguns influencers, algumas pessoas que agora acabam sendo presas por fazerem lavagem de dinheiro dessas pessoas, né? Então, vamos tentar pensar sobre isso daqui, vamos tentar cobrar esse tipo de coisa agora dos nossos políticos, independentemente de pressão internacional, porque é o seu filho, é o meu filho, é o seu vizinho, é a pessoa que você ama, que está aí numa situação onde, infelizmente, essas pessoas aqui só se interessam com o dinheiro que vai entrar no bolso deles. A criminalidade, a violência e a dependência nessas drogas que essas pessoas criam, eles não estão preocupados, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem absolutamente nada, além do resultado financeiro no bolso deles, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo algum comentário que vocês tiverem sobre isso daqui, algum dado que eventualmente você tiver sobre isso, coloca aqui que vai ser bacana pra gente ir trocando figurinha, trocando informação e as pessoas começando a entender como as coisas funcionam, de onde vem, para onde vai, por que o Brasil é um ponto tão importante nessa logística internacional, e como que a gente pode fazer para controlar isso. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.